Estruturas condicionais ou de decisão. Agora nós vamos entrar numa fase muito legal da programação, que é onde a gente começa a tratar o nosso código, o nosso fluxo, através de decisões. Vão existir momentos em nosso sistema que a gente vai precisar criar um critério, tomar uma decisão. Ou melhor, nós precisamos tomar uma decisão com base em algum critério. Aqui embaixo nós temos um fluxograma que nos mostra como que funcionam as estruturas condicionais ou de decisão. Então a condição, se for sim, vai executar esses comandos, ou um comando, um ou mais comandos. Se for não, vai executar esse comando aqui. Uma estrutura de decisão, ela sempre vai se basear em um teste condicional, uma pergunta em relação ao que fazer antes de executar uma ação. O resultado dessa pergunta também sempre será falso ou verdadeiro. A estrutura de decisão pode ser simples ou composta. Uma estrutura de decisão é representada por um losango, quando é escrito em forma de fluxograma. Esse assunto a gente vai ver em breve. Então, uma estrutura de decisão simples, né? Por exemplo, aqui no slide anterior, eu, por exemplo, quero saber se uma pessoa pode ou não votar. Muito bem, então a única pergunta que eu fiz aqui, ela pode votar? Então essa é uma estrutura de decisão simples, que eu coloco lá a condição, que a idade tem que ser maior ou igual a 16, e aí nesse caso, se isso for verdade, vamos executar os processos de pode votar. Agora, se for falso, ela vem para cá, e aí diz que não pode votar. Deixa eu colocar um laser aqui para ficar mais fácil, né? Então é isso aí. Então aqui nós temos a condição ou critério. Esse critério aqui, se ele for verdadeiro, ele vai executar este conjunto de comandos ou este comando aqui. Se for falso, ele vai executar essa estrutura de comandos aqui. Então uma estrutura de decisão simples é exatamente isso. Eu tenho uma condição e ele vai avaliar essa condição e vai resolver ali mesmo e ponto final. Agora, na estrutura de decisão composta, você pode ter a partir de um ou mais critérios. Um exemplo típico aqui, ó. Uma estrutura de decisão sempre vai se basear em um teste condicional, uma pergunta em relação ao que fazer antes de executar uma ação. O resultado dessa pergunta também sempre será falso ou verdadeiro. A estrutura de decisão pode ser simples ou composta. A decisão é representada por um losango, quando é escrito em forma de fluxograma. Então a gente está vendo aqui que, nesse caso, a estrutura, eu estou fazendo uma série de perguntas aqui. A primeira condição, o primeiro critério, a idade é menor que 16? Se a idade for menor que 16, óbvio que ele não pode votar. Então, é verdade isso aqui? Isso é verdadeiro? Então, não pode votar. Agora, do contrário, se esse critério aqui, se essa condição for falsa, aí sim ele vai executar esta decisão aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta. Essa outra pergunta eu vou falar, a idade dele é maior ou igual a 16 e idade é menor que 18 ou idade maior que 70? Aqui, se esse critério aqui, se essa condição aqui, ela for verdadeira, é maior ou igual a 16 e menor que 18 ou idade maior ou igual a 70. Então nós usamos os operadores lógicos e ou. O e representado por esses dois sinais aqui de ampersand ou o e, né? E aqui os dois pipes, né? Duas barras em pé, que é o. E aí, se isso for verdade, o voto é facultativo, ou seja, o pessoal não é obrigado a votar nessa faixa entre 16 e 18.
né? Exclusive, né? Se ele tiver 18 ele tem que votar, ou então maior que 70, então o voto é facultativo. Agora, se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, aí vai ser o que? Falso. Nesse caso aqui, essa condição aqui, idade maior ou igual a 16 e idade menor que 18, ou idade maior que 70, se isso aqui for falso, aí ele vai falar o seguinte, ó, o voto é obrigatório. Então nós temos uma estrutura de decisão composta. Aqui tem um exemplo de código ilustrando bem isso, né? Exatamente da forma que fizemos lá no fluxograma. Então a estrutura simples if else. Então eu tenho aqui um código onde você vai digitar, ou a pessoa vai digitar a idade e ele vai comparar essa idade e vai verificar se pode votar ou não com base no valor que você entrou lá na linha de comando. E a outra estrutura, nós temos uma estrutura de decisão composta aqui, onde ele vai percorrer aqueles critérios que nós também já havíamos relacionado. Então, se a idade for menor que 16, então você não pode votar. Agora, se a idade estiver entre 16 e 18 ou idade maior que 70, então o seu voto é facultativo. Se não, do contrário, né? Então ele vai escrever que seu voto é obrigatório. Se nenhuma das condições acima forem satisfeitas, então o voto vai ser obrigatório. Nós temos uma outra estrutura também que podemos usar, que é a chamada estrutura switch, ou selecione o caso. Numa estrutura switch, ou select case, ou selecione o caso, nós vamos trabalhar da mesma forma. Ele vai percorrer as condições e vai executar blocos de comandos de acordo com aquelas condições estabelecidas. Então, basicamente, o switch vai ter o mesmo efeito, só que ele vai ficar mais elegante, né? Porque à medida que eu tenho muitas decisões a serem tomadas em cadeia, o código vai ficando feio, né? Então, o switch é uma solução mais elegante aqui para o mesmo propósito.